Agora 5h25, como prometido, vamos a Brasília. O João Pedro Melo está acompanhando a comissão especial do voto impresso. João, boa tarde para você. Que confusão por aí, era para ter sessão, mas acabou do nada, é isso? É isso, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Era pra gente ter uma sessão que começou tumultuada. A gente teve ali, pelo menos, segundo a Câmara dos Deputados, 3 tentativas de invasão aos sistemas eletrônicos, o que acabou derrubando aí diversas vezes a sessão. Ou seja, muitos parlamentares participavam de forma eletrônica, mas tiveram acesso impedido por conta exatamente dessa tentativa de invasão. E isso foi, claro, irritando os parlamentares que faziam aí parte dessa sessão. O que a gente teve foi o seguinte: essa sessão analisaria a proposta de emenda à Constituição que tornaria o voto impresso obrigatório, mas aí o relator, o deputado Felipe Barros, pediu que os trabalhos fossem adiados. A justificativa foi que ele tinha desejo de fazer modificações no texto, isso porque foram apresentados pelo menos 8 votos em separado com relação a essa matéria. E essa questão, junto, claro, com o problema de conexão, acabou irritando os parlamentares da oposição, que afirmavam já ter votos suficientes para derrubar a matéria no colegiado, o que gerou confusão e bate-boca. Pela ordem, deputado Orlando Silva. E a própria oposição, que agora está vociferando contra... Eu peço licença, senhor. O deputado Orlando Silva está pedindo questão de ordem há 5 minutos. E o deputado Felipe segue como se fosse dono da comissão. Eu lhe faço um apelo, presidente Paulo. O senhor está tranquilo. Conceda a questão de ordem ao deputado Orlando Silva e essa deputada depois lhe pede uma questão de ordem. Presidente, o relator não é dono da comissão, ele não pode ficar fazendo discurso aí. Bom, o fato é que esse adiamento é considerado como uma vitória do Palácio do Planalto, isso porque os aliados do presidente Jair Bolsonaro tentavam ganhar mais tempo para a discussão desse texto. A matéria é considerada como uma das principais bandeiras do chefe do Executivo para 2022, já que recentemente ele chegou inclusive a afirmar que sem voto impresso não teríamos eleição no ano que vem. Logo depois ele deu uma outra versão à frase, dizendo que só a impressão na apuração vai garantir a lisura necessária para considerar o pleito como uma verdadeira eleição. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, defendeu o adiamento da votação e também saiu em defesa do projeto do voto impresso auditável. Essa é uma matéria importante, relevante. Hoje já estamos no encerramento dos trabalhos e é muito importante que a gente possa debater com mais tempo essa matéria. O governo quer manter e aprovar o voto impresso, o voto auditável e, portanto, vota sim a retirada de pauta. Ao mesmo tempo, então, alguns deputados afirmaram que o projeto perdeu apoio quando o relator Felipe Barros apresentou um parecer que poderia acabar de vez com o voto eletrônico, determinando que a apuração leve em conta apenas os registros impressos. A sessão, então, terminou debaixo de muita confusão, como a gente já acompanhou. Inclusive, algumas palavras de ordens foram citadas ao presidente, também ao relator Felipe Barros, e havia a expectativa de que a sessão fosse retomada logo mais às 6 horas da noite por uma autoconvocação. Ainda segue a confusão aqui no Congresso Nacional, mas ao que tudo indica, a sessão de fato adiada só deve ser retomada em meados do mês de agosto. Muito bem, João Pedro Melo ao vivo de Brasília. Obrigado, João. Ô, Cláudio. Valeu. Ô, Cláudio, tá subindo no telhado essa questão do voto impresso? Porque tá difícil pro governo aí. Eu espero que não. Eu acho que a questão não é ser ruim para o governo. Eu acho que é bom para o país, né? É melhor não votar, é melhor botar isso na gaveta do que votar nas atuais circunstâncias, né? Não há nenhum problema de se acrescentar a impressão do voto na urna eletrônica. Como eu tenho dito aqui, só o Brasil, o Butão, tem um país chamado Butão, que não é exatamente uma democracia clássica. Enfim, é um pequeno reinado. Tem o Butão e Bangladesh, são os únicos países que ainda utilizam urna eletrônica de primeira geração sem impressão do voto. Dos cerca de 40 países que adotaram a urna eletrônica, todos os demais já adotaram a impressão do voto. É a urna eletrônica de segunda geração e há também já a urna eletrônica de terceira geração com impressão do voto e mais o voto digital. Se essa questão for, como é que eu diria, for rejeitada, vai condenar o Brasil a um atraso, sabe, a um atraso permanente, e por quanto tempo, né, no avanço da tecnologia. Não há nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Porque eu fico imaginando, quem é que tem medo da impressão do voto? Quem é que tem medo, né? Aliás, a impressão do voto é exatamente
para garantir a recontagem na eventualidade de haver dúvidas sobre a integralidade ou a íntegra, né, de determinada urna. Quem avalia isso é o juiz. Se o juiz achar que há elementos suficientes para promover a recontagem, ele vai decretar a recontagem naquela urna, como acontecia, como sempre aconteceu. Não se trata, muita gente fica discutindo, inclusive o próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, espertamente, né, ele sempre transforma isso numa discussão sobre a credibilidade ou não da urna eletrônica atual, alegando que não há nenhuma prova de que tenha havido fraude até agora. Eu também acho que não há nada, absolutamente nenhuma prova até agora que tenha havido fraude nas votações com a urna eletrônica arcaica que nós temos. Não há nenhuma prova, mas não significa que não houve a fraude, entendeu? A questão é que, se houve fraude, isso é indetectável. Isso é absolutamente indetectável, né? O voto não é auditável. A impressão do voto permite essa auditoria. Quando você vê o primarismo da discussão, nisso que o João Pedro acabou de relatar, né? Foram para cima do relator porque colocou lá que na recontagem serão considerados os votos impressos. Aí vira um problema. Qual é o problema? Mas assim, o voto impresso é exatamente para isso, né? Para, na recontagem, verificar se os votos que estão na urna, os votos impressos, correspondem aos votos que foram consignados eletronicamente. É para isso, o voto impresso é exatamente para isso. Então você vê que há uma ignorância generalizada e quem é contra a impressão do voto aposta nessa ignorância. Tem muita gente que ainda hoje pensa que a discussão é entre manter a urna eletrônica e voltar ao voto de papel, retornar ao voto de papel. Isso é mentira, é ignorância, é coisa de quem ou não conhece o projeto ou tem interesse de apostar na ignorância para encorpar ou dar corpo à rejeição à ideia. Seria um avanço, né? Um avanço interessante, importante na modernização do voto eletrônico aqui no Brasil. Mas se havendo risco de rejeição, é melhor nem votar. Bota isso na gaveta e vamos esperar por um outro momento, porque agora o que nós vemos é exatamente isso. As pessoas são contra, porque o Bolsonaro defende. Se o Bolsonaro passar a ser contra, aí os que hoje são contra passarão a defender a ideia. Quer dizer, é uma irracionalidade total.